Olá pessoal, eu sou a professora Nessana e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre bioquímica, mais especificamente sobre as enzimas. Então, o que são essas enzimas? As enzimas são catalisadores extremamente poderosos. O que isso quer dizer? Quer dizer que elas têm a capacidade de acelerar uma reação. Ou seja, praticamente todas as reações que ocorrem lá no nosso organismo, elas acabam sendo catalisadas pelas enzimas. E essas enzimas, a maioria delas são constituídas por aminoácidos. E como nós sabemos, os aminoácidos são constituintes de proteínas. Por isso, a maioria das proteínas, a maioria das enzimas são consideradas proteínas, com apenas uma pequena exceção de alguns RNAs, pequenos RNAs, que têm função catalítica. Mas na sua grande parte, elas vão acabar sendo proteínas. Então, essas proteínas ou enzimas, para atuarem, para estarem catalisando uma reação, elas podem estar atuando sozinhas. Ou, muitas vezes, elas vão precisar que algo esteja ligado nela. E esse algo, então, pode ser um íon inorgânico, e esse íon inorgânico é, então, chamado de cofator. Ou a gente pode ter lá uma molécula orgânica, algo maior, e essa molécula orgânica, então, é chamada de coenzima. E essas enzimas que precisam de um cofator ou de uma coenzima, se eles não estiverem presentes, não vão ter a sua atividade, ou seja, elas não vão funcionar como catalisadores. E essa parte da enzima, juntamente com o seu cofator e juntamente com a coenzima, ela é chamada de holoenzima, E se esse cofator ou se essa molécula orgânica estiver covalentemente unido na enzima, ele é chamado, então, de grupo prostético. Então, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades gerais dessas enzimas. Primeira coisa que a gente precisa saber. As enzimas, elas têm uma grande eficiência catalítica. O que isso quer dizer? Quer dizer que em uma pequena quantidade de enzima, a gente tem uma grande atividade. Com uma pequena quantidade de enzima, muitas moléculas do produto, muitas moléculas do reagente são transformadas em produto. Isso em questões de segundos lá no nosso organismo. E elas vão ter um alto grau de especificidade pelo seu reagente, que é chamado, então, de substrato. E esse alto grau de especificidade significa que ela reconhece aquele substrato e ela não vai reconhecer qualquer outra molécula que não seja aquele substrato. E essas enzimas, elas vão estar funcionando em solução aquosa e também atuando em condições suaves de pH e de temperatura. Ou seja, lá no nosso organismo, nós temos lá uma temperatura de 37 graus e um pH perto da neutralidade. Isso é muito importante, porque as enzimas vão estar acelerando essas reações que ocorrem no nosso organismo em condições brandas, que são consideradas brandas, baixa temperatura e o pH neutro. E elas não vão estar alterando o equilíbrio da reação. Isso quer dizer que se uma reação é espontânea, se ela se dá no sentido da formação do produto, ela vai continuar sendo espontânea. A enzima ela não vai mudar o sentido da reação, a espontaneidade da reação. O que ela vai fazer é acelerar aquela reação, fazer com que ela aconteça no tempo adequado lá dentro do nosso organismo. E ela vai estar atuando aí em uma quantidade muito pequena para acelerar aquela reação numa quantidade bem enorme. Então, como que essas enzimas vão estar trabalhando? Primeira coisa, existe um local na enzima onde aquele reagente vai estar se ligando, onde aquele substrato vai estar se ligando. E esse local, que está em vermelho para a gente na figura, é chamado de sítio ativo. Então, o substrato, ele é justamente reconhecido por esse local, e é nesse local que ele vai se ligar para que aquela enzima possa atuar e transformar esse substrato no produto adequado lá para dentro do nosso organismo. Então, vamos ver um exemplo, de como essa proteína, de como essa enzima vai estar trabalhando. Nessa figura, então, nós temos aí o substrato, que é a sacarose, esse que está em verde ali pra gente. E essa sacarose, lá no nosso sistema digestório, ela vai ser quebrada para liberar os seus produtos que vão ser aproveitados lá pelo nosso organismo, que são a glicose e a frutose. Então, no momento que a enzima reconhece o seu substrato, a enzima se chama sacarase, ela vai se ligar a esse substrato e vai formar o chamado complexo enzima-substrato ou complexo ES. E esse complexo ES, então, vai permitir com que a reação aconteça, com que a enzima acelere essa reação. Qual é a reação que está acontecendo aí? É uma reação de hidrólise, onde a gente vai ter a quebra da molécula de sacarose em glicose e frutose. Então, após acontecer a hidrólise, nós vamos ter a formação do complexo chamado
enzima, produto, ou complexo EP, que se forma aí e tem uma duração muito pequena, tanto que muitos autores nem consideram a formação do complexo EP como uma etapa de reação. E após acontecer a formação do produto, esse produto ele não é mais complementar para o sítio ativo daquela enzima. Então, rapidamente, esse produto vai ser liberado. Temos a liberação aí da glicose e da frutose, que vai ser utilizada aí para o nosso organismo para gerar energia. E aí a gente tem novamente a enzima que vai ser reaproveitada para uma próxima reação. E o que é importante a gente perceber aqui? Que no decorrer da reação enzimática, a enzima nunca vai ser perdida, ela vai ser reciclada aí para uma próxima reação. E ela está acelerando essa reação para que ela possa acontecer. Porque, por exemplo, lá na nossa casa, se a gente deixar a sacarose, né, em contato com o oxigênio, ela jamais vai gerar energia. Mas no momento que nós ingerimos o açúcar, ele vai nos dar energia através da digestão dele e através da oxidação dele. Porque lá no nosso organismo nós vamos ter o oxigênio, né, para possibilitar a oxidação da sacarose e vamos ter as enzimas que vão possibilitar essa reação acontecer no tempo adequado. Ok, então vamos falar um pouquinho agora sobre como descrever essa reação enzimática. Toda reação enzimática pode ser descrita como o que a gente observa aqui na nossa figura. Então, nós vamos ter aí vamos ter a enzima separada, mais o seu substrato, e após eles serem unidos, nós temos a formação aí do complexo ES. Esse complexo ES, no decorrer da reação, né, a enzima vai estar ajudando o substrato a sofrer aí a reação, dando origem ao produto. E aí nós temos a formação do complexo EP, que rapidamente vai ser desmanchado e acaba liberando aí no meio a enzima livre, novamente para uma próxima reação, e o produto de interesse, né? Se a gente falar novamente aí da sacarose, nós vamos ter aí como liberação de produtos a glicose e a frutose, que vão ser utilizadas no nosso organismo para gerar energia. Certo, a gente já sabe o que são as enzimas, né? Como que a gente pode descrever uma reação enzimática, mas o mais importante é a gente entender o porquê que elas vão acelerar uma reação, de que maneira que elas vão funcionar. Então, nessa figura, nós temos um gráfico que demonstra aí a coordenada da reação, que nada mais é do que as transformações químicas que estão acontecendo aí. No outro eixo, nós temos a energia livre, a energia das moléculas, que é sempre dada pela letra G. E a gente consegue observar aí o estado fundamental ou o estado de energia, tanto no nosso substrato quanto do nosso produto. Nosso substrato está simbolizado aí como S e o produto como P. O que a gente consegue observar? Que em termos de energia, o nosso S, o nosso substrato, ele tem uma energia um pouco maior do que a energia do produto. Essa energia está acumulada dentro da molécula de substrato ou dentro da molécula de produto. Quando a minha energia de substrato é maior que a minha energia de produto, é muito fácil eu converter aquele substrato em produto. E eu ainda vou estar liberando energia no meio, já que o meu S tem mais energia do que o meu P. E essa energia que é liberada aí no meio, em condições padrões, é chamada de ΔG'0, né, que a gente pode observar aí no gráfico. Só que, para que esse substrato dê origem ao produto, ele precisa alcançar o chamado estado de transição, que é o ponto máximo que a gente enxerga ali no gráfico. Esse estado de transição significa um estado diferente. E no momento que o substrato encontra esse estado de transição, é o momento que ele vai dar origem ao produto. Então, o estado de transição ele é diferente do estado fundamental. E a gente percebe que é um estado de energia muito maior que o estado fundamental. Ou seja, nós precisamos de alguém que ajude o substrato a chegar nesse estado de transição. E é justamente isso que a nossa enzima vai estar fazendo, ajudar a chegar aí no estado de transição. E essa energia que nós precisamos para chegar lá no estado de transição é chamada de energia de ativação. Ok. Então, podemos dizer que a energia de ativação vai ser a quantidade necessária de energia para levar todas as moléculas de um mol de substância, né, do substrato, até o estado de transição. Então, aqui nós temos dois gráficos, comparando uma reação que é não catalisada, no primeiro gráfico, e uma reação que é catalisada aí no segundo gráfico. O que nós conseguimos observar?
que no momento, naquela reação que está sendo catalisada, essa barreira ou energia de ativação ela é diminuída quando comparada com aquela energia da reação que não é catalisada. Ou seja, o que as enzimas fazem é baixar essa barreira de energia, baixar essa energia de ativação, para que o substrato dê origem ao produto. E por estar baixando essa energia de ativação, é que elas vão estar acelerando aquela reação para que ela aconteça em tempo adequado no nosso organismo. Ok, então, se compararmos novamente aquele gráfico, aquele primeiro gráfico, onde nós tínhamos a coordenada de reação versus a energia livre daquela reação, nós temos aí uma reação em preto, que é a reação não catalisada, e a reação em azul, que é a reação que está sendo catalisada. O que nós podemos perceber? Que existem picos de energia naquela reação que é catalisada. Primeiro pico é para a formação do complexo ES, enzima substrato. O segundo pico é para a formação do complexo EP, a formação da enzima mais produto. E o terceiro pico se refere à energia necessária para a formação do produto livre que vai ser liberado aí no meio. Então, nós conseguimos observar que realmente ocorre uma diminuição nessa energia de ativação. Apesar de nós termos 3 picos aí correspondentes a energias de ativações, ele é muito menor do que aquele da reação que não é catalisada. Certo. Mas por que então que justamente as enzimas vão conseguir baixar essa energia de ativação? Como que uma enzima consegue ajudar o seu substrato a chegar naquele chamado estado de transição? Primeiro, a gente tem que ter ciência que a enzima ela é muito complementar para o seu substrato, ou seja, ela reconhece aquele substrato num meio, no nosso organismo, que tem muitos outros substratos. Então, ela é capaz de diferenciar aquele substrato que é o dela. Por quê? Porque ela é capaz de se ligar de forma complementar ao seu substrato. Ou seja, ela é complementar para ele. Eles têm grupos químicos que são complementares um para o outro. Vamos observar isso aqui na figura. Nessa figura, nós temos o exemplo da proteína A, que é a nossa enzima, ligando uma proteína B, que é o seu substrato. E temos essa mesma proteína A ligando uma proteína C, que não é o seu substrato. O que nós conseguimos perceber? Que existem ligações tanto da enzima A com a proteína B e com a proteína C. Mas a proteína B tem grupos químicos muito mais compatíveis com o da nossa enzima. Ou seja, aquela proteína C, que não é o substrato correto, se liga, mas não vai formar um complexo ES estável capaz de dar origem ao produto. Enquanto que nesse primeiro complexo, onde a gente tem aí a enzima A se ligando na proteína B, a gente tem a formação desse complexo estável. Pois houve a formação de ligações de vários tipos, ligações fracas, mas que vão possibilitar, por serem muitas, gerar esse complexo estável. E assim, a proteína A, a nossa enzima, vai ajudar a proteína B a chegar lá naquele estado de transição e ser convertido em produto. Então, como isso vai acontecer? Na figura, nós temos o exemplo da hexoquinase, que é a primeira enzima lá da via glicolítica, e essa enzima tem como função fosforilar a glicose. Essa hexoquinase, ela tem um formato, a proteína exibe um formato. Mas no momento em que o seu substrato, que é a glicose, que está aí representado em vermelho, bem no centro da enzima, no momento que esse substrato se ligar na enzima, ela vai sofrer o que a gente chama de ajuste induzido. Na verdade, os dois vão se encaixar. Então, o que ocorre, na verdade, é primeiro ligações fracas entre o substrato e a enzima, e essas ligações fracas vão provocar mudanças conformacionais, tanto no substrato quanto na enzima, para que eles se ajustem um ao outro. E assim a enzima vai ajudar aquele substrato a chegar lá no seu estado de transição. Então, vamos entender como que vai acontecer esse aumento de velocidade seletiva. Então, em amarelo a gente tem o nosso substrato e em verde a gente tem a nossa enzima. Pode-se observar que o substrato vai ter grupos químicos que são compatíveis com a enzima, que são possíveis de se ligar na enzima. Então, o que vai acontecer é no momento que esse substrato se ligar à enzima e formar essas várias ligações, no momento que essas ligações são formadas, ocorre liberação de energia, que é chamada de energia de ligação. Então, toda vez que uma ligação é formada, a gente tem energia também sendo gerada.
E essa energia de ligação é justamente a energia que vai possibilitar esse aumento de velocidade da nossa reação. Vamos observar, então, aqui, novamente aquele primeiro gráfico, onde a gente tem, de novo, a coordenada da reação, né, as transformações que estão ocorrendo aí nas nossas reações, a energia livre, ou G, e temos aí a reação em preto, que é a reação não catalisada, e a reação que está em azul, que é a reação catalisada. O que a gente consegue enxergar? Que existe aí uma diferença entre a reação não catalisada e a reação que está sendo catalisada. E essa diferença é justamente chamada de ΔGB, que é aquela energia de ligação que é gerada toda vez que o substrato está se combinando com a enzima. Então, é dessa forma que a enzima vai acelerar uma reação, porque esse substrato está se combinando com ela, gerando ligações, e essas ligações vão gerar energia. Energia capaz de diminuir essa energia de ativação e energia capaz de ajudar o substrato a chegar no estado de transição. E é dessa forma que a nossa enzima vai estar acelerando a reação para que ela aconteça em tempo adequado lá no nosso organismo. Certo, sabemos agora o que é uma enzima, como essa enzima trabalha, como ela vai diminuir a velocidade de reação. E existe, dentro das enzimas, dentro desse conceito de enzimas, uma ciência que vai estar se ocupando de analisar essas reações, de analisar se alguns parâmetros vão ter efeitos sobre essa atividade enzimática. E essa ciência, então, é chamada de cinética enzimática. E essa ciência, ela verifica fatores tanto externos das enzimas, quanto fatores internos da reação enzimática. Como que isso vai estar afetando a velocidade daquela reação. Então, o que a gente consegue perceber através dessa ciência? Que existem fatores que são decorrentes aí da própria enzima e que vão estar afetando a velocidade de reação. E esses dois fatores principais são o pH e a temperatura. Já vamos falar deles. E fatores que são decorrentes da formação do complexo enzima-substrato. Entre eles nós podemos dizer a concentração do substrato, a afinidade da enzima pelo substrato e a concentração de enzimas, além da presença ou não de inibidores. Então vamos conversar um pouquinho sobre essa cinética enzimática. Primeira coisa que a gente vai ver. Todas as enzimas, elas vão apresentar um gráfico como esse, onde a gente consegue observar um pico máximo, ou seja, um pH ideal para o seu funcionamento. O que nós temos nesse gráfico? Variação de pH versus a velocidade de reação. E temos aí duas enzimas, né? A pepsina e a tripsina. Para a pepsina, nós conseguimos observar que seu pH ideal é em torno de 1,5, enquanto para a tripsina, o seu pH ideal é de 7,7. O que isso nos indica? Não quer dizer que fora de 1,5 a pepsina não vai estar funcionante. Quer dizer que a sua velocidade máxima de reação vai acontecer nesse pH. Em valores inferiores ou maiores do que esse pH, ela até vai funcionar. Mas o seu pico de atividade máxima se dá nesse pH, que é considerado pH ótimo de atividade. Então, toda enzima vai ter um pH característico, que é o seu pH ótimo de atividade. A maioria das nossas enzimas, né, principalmente as enzimas que estão lá no nosso sangue, elas têm um pH ideal perto da neutralidade, elas vão estar trabalhando perto da neutralidade. Então, não quer dizer que fora desse pH elas não possam estar trabalhando, mas a sua atividade máxima vai se dar no pH ideal. E algo muito parecido vai acontecer com a temperatura também. Então, no geral, conforme a gente aumenta a temperatura, a gente está aumentando também o choque entre as moléculas, ou seja, aumentando a possibilidade da enzima se chocar com o seu substrato. Mas também vai existir uma temperatura ideal para cada enzima, né? Por exemplo, aqui no gráfico em preto, a gente tem a temperatura ótima para uma enzima do nosso organismo, para uma enzima humana. Ou seja, no nosso organismo, as enzimas vão estar trabalhando numa temperatura ideal, que é de 37 graus. Se fugir dessa temperatura, não quer dizer que a enzima não vai estar trabalhando, mas ela vai estar trabalhando com menor velocidade. Além disso, após, né, se nós passarmos muito além dessa temperatura ótima de velocidade, o que vai acontecer é o que a gente chama de desnaturação da enzima. Quer dizer que ela vai perder a sua estrutura terciária, perder a sua função. Então, se a minha enzima está trabalhando lá a 37 graus e eu tiver, por exemplo, uma febre, um processo de febre que eu não consigo controlar,
eu vou estar arriscando perder a atividade enzimática. Por isso que é muito perigoso, né, a pessoa se manter com febre aí por muito tempo. Porque a temperatura ideal para aquela enzima funcionar é a 37. Passou da temperatura, começa a haver a desnaturação enzimática. E aí agora a gente vai falar de um dos fatores que mais vai estar alterando a velocidade de uma reação enzimática. E esse fator vai ser a concentração do substrato. Então, se eu quero saber como a concentração do substrato está afetando a atividade de uma enzima, eu vou ter que colocar ela lá no laboratório em condições ideais. Vou colocar lá essa enzima para, numa temperatura ótima dela, no pH ótimo dela, e eu vou colocar lá uma concentração de enzima bastante grande para eu conseguir verificar como a concentração do substrato vai estar alterando essa velocidade. No entanto, o meu substrato, no decorrer da reação, ele vai estar virando produto. Então, eu não posso acompanhar a reação como um todo. O que eu vou estar acompanhando é apenas a velocidade inicial da reação, que é chamada de V0. E esse V0 significa os primeiros 60 segundos de reação. Então, é esses primeiros 60 segundos que eu vou estar acompanhando. E a maioria das enzimas vão ter um gráfico como esse que a gente observa, onde a gente tem aí concentração dos substratos, versus a velocidade da reação, a velocidade inicial da reação, que é o V0, e a gente vai ter essa curva característica das enzimas. Então, por que a gente tem essa curva característica? Vamos pensar o seguinte: se eu tenho lá uma certa quantidade de enzimas, que é o que eu tenho aí na nossa figura. Temos aí 4 enzimas e eu estou colocando uma quantidade de substrato de 1. Esse 1 substrato que eu tenho vai ligar aí em uma das enzimas que eu tenho e vai estar formando aí um produto no final, certo? Então, eu tenho aí velocidade de reação proporcional à concentração do meu substrato. Se em um outro experimento eu for lá, novamente, colocar agora uma quantidade maior de substrato, estou colocando aí 3 substratos para 4 enzimas. Novamente, eles vão se ligar e vão estar formando aí o produto correspondente. E aí, continua sendo a formação do meu produto proporcional à concentração do meu substrato. Agora, no momento que eu coloco aí 4 substratos e eu tenho 4 enzimas, todas as minhas enzimas vão estar preenchidas com o substrato e vão estar formando produto. Quer dizer que eu cheguei aí numa quantidade que é chamada saturante da enzima. Todas as minhas enzimas, no momento inicial de reação, vão estar aí ligadas, formando o complexo ES e formando produto proporcional, novamente, à concentração de substrato. Agora, se por acaso eu resolvesse colocar mais substrato do que eu tenho em termos de enzima, colocasse aí 8 substratos, novamente eu teria a ligação de 4 substratos nas minhas 4 enzimas e esses outros 4 substratos ficariam sobrando. Então, no momento inicial da reação, esses 4 substratos vão continuar sobrando. Ou seja, independente de quanto substrato aí eu colocar, a partir do momento que eu passei da quantidade saturante, não interessa quanto substrato eu colocar, não vai ter mais produto formado. Eu vou ter sempre a mesma quantidade de produto formado. E é por isso que a gente tem aquele gráfico característico. Olha só o que a gente consegue observar. A gente vai ter um gráfico, que vai crescer até onde a gente tem ali em azul, numa velocidade proporcional da quantidade de substrato que eu estou colocando. A partir da linha vermelha, quanto mais substrato eu colocar, não vai estar alterando aí minha velocidade, porque a enzima já está numa concentração, numa quantidade saturante. E o que a gente pode tirar de informação desse gráfico que vai ser importante quando a gente fala de enzimas? Primeira coisa, lá naquele pico máximo, onde a gente tem a linha reta, a gente chega muito perto da velocidade máxima que aquela enzima pode trabalhar naquele momento. Então, essa linha reta é chamada de velocidade máxima e a gente tem aí toda a nossa enzima na forma de complexo ES. Mas também tem uma outra informação que a gente pode tirar. Onde a gente tem lá metade da nossa velocidade máxima, a gente sabe que a gente vai ter 50% da nossa enzima livre e 50% da nossa enzima formando o complexo ES. E a quantidade de substrato que eu coloquei nesse momento para obter metade da velocidade máxima é chamada de Km, ou constante de Michaelis-Menten, porque foram 2 pesquisadores que descobriram essa constante. E ela é utilizada muitas vezes para a gente falar da afinidade de uma enzima pelo seu substrato.
Então, temos 3 importantes considerações a fazer desse gráfico. Sabemos que a velocidade inicial é chamada de VO e vai ser sempre aí o número de moléculas de substrato convertido em produto em unidade de tempo. É o nosso eixo Y. Temos aí a velocidade máxima, que vai ser aquele momento máximo atingido no gráfico, onde toda a nossa enzima vai estar formando o complexo ES. E temos o Km, que é chamado de constante de Michaelis-Menten, que vai nos indicar, pode nos indicar, a afinidade de uma enzima pelo seu substrato. Então, vamos ver como que ele indica essa afinidade. Então, está aqui. Nós temos novamente aquele gráfico, né, concentração do substrato versus a velocidade inicial. Temos aí uma enzima que está em vermelho e uma enzima que está em azul. E se nós medirmos aí a metade da velocidade máxima, nós vamos observar que, para a enzima que está em vermelho, nós precisamos de uma quantidade muito menor de substrato para que ela chegasse lá na metade da velocidade máxima. Enquanto para a enzima que está em azul, a gente precisou de uma quantidade maior de substrato para que ela chegasse lá na metade da velocidade máxima. Então, ambas chegam lá em cima, na velocidade ideal, lá na velocidade máxima. Mas, para chegar na metade dessa velocidade, para a enzima em vermelho, eu precisei de uma quantidade de substrato menor. Ou seja, isso me indica que essa enzima que está em vermelho, ela tem uma maior afinidade pelo seu substrato do que a enzima que está aí em azul. Certo, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima.